Olá, meus alunos do primeiro ano. Então, o professor preparou para vocês uma atividade para vocês fazer essa semana. A atividade é a seguinte: vocês têm um texto para ler e compreender, que eu vou mandar para vocês em PDF. Lendo esse texto, vocês têm 9 questões para responder. O texto não precisa copiar no caderno, não há necessidade de vocês copiarem o texto no caderno, tá bom? Vocês vão copiar as questões no caderno e respondê-las. Eu quero que você copie a questão e responda. Copiou a questão e responda. Tá? Eu quero que vocês também façam a compreensão textual, não é a interpretação, é a compreensão textual, somente o que está no texto. É só justificar por que o professor não trabalhou um texto sobre o coronavírus. Eu vi que tem diversos professores já trabalhando sobre o coronavírus, então essa oportunidade de trabalhar com o coronavírus, o professor vai deixar para outras atividades que nós faremos ao longo dos dias. Hoje nós vamos trabalhar então um texto que trata da redução da produção de embalagens plásticas, ou seja, trata do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Vocês vão ler esse texto, compreender e responder 9 questões. As questões eu quero que vocês copiem no caderno, como eu já falei. E com relação às questões, existe até a questão número 7, que são questões alusivas, referentes ao texto, à compreensão textual. A questão número 8 lembra do nosso conteúdo que nós vimos na sala. Está pedindo o que são, né, com base no estudo das escolas literárias, que nós vimos na sala, e ainda nas explicações em sala pelo professor, explique o que são escolas literárias. Então você vai explicar o que são escolas literárias, com base nas explicações do professor em sala e com base no conteúdo estudado. Lembrem que o professor explicou o que são escolas literárias e nós vimos as escolas literárias do período colonial. Eu dei nuances sobre o quinhentismo, nuances sobre o barroco, nuances sobre o arcadismo, mas nós não estudamos nenhuma de maneira aprofundada, tá bom? Então você vai explicar o que são escolas literárias. A questão de número 9 está pedindo para você explicar qual que é a função da literatura. Nós vimos que a literatura tem uma função, e o professor falou que a principal função da literatura é retratar a realidade. Lembrem-se que o professor até deu um exemplo das novelas, que embora a novela ela trate de temas reais, como homossexualidade, racismo, aquele maniqueísmo entre o bem e o mal que o professor explicou para vocês. A função da literatura é retratar a realidade, mas as personagens, tanto das novelas quanto das obras literárias, elas são fictícias. Então o professor quer que você explique qual que é a função da literatura, de acordo com o seu entendimento e com o conteúdo que nós temos no caderno. Outra coisa importante que eu quero que vocês relatem também na função da literatura, lembram 3 pontos fundamentais da literatura, que são eles: o tempo, o espaço e a circunstância. Vocês lembram quando o professor explicou sobre o quinhentismo, que eu dei nuances sobre o quinhentismo? Nós não aprofundamos o quinhentismo, mas eu disse que o quinhentismo ele tinha um tempo, um espaço e uma circunstância. Como assim, professor? Tempo, espaço e circunstância. Tempo, o quinhentismo aconteceu com o descobrimento do Brasil. Espaço, onde o Brasil foi descoberto. A colonização, a extração da madeira, a escravização do índio. Tudo isso foram as circunstâncias que envolveram o quinhentismo. A catequização dos índios. Então foram circunstâncias que estavam envolvidas no quinhentismo. Então a literatura, além dela ter uma função de retratar a realidade, ela tem 3 pontos fundamentais, que são o tempo, o espaço e as circunstâncias. Feito isso, vocês registrem no caderno, que quando nós voltarmos, o professor vai avaliar o caderno de vocês. Tá? Qualquer dúvida que porventura surgir, acredito que não vai surgir dúvida, porque é apenas uma compreensão textual e 2 questões referentes ao conteúdo que nós vimos em sala, mas se surgir dúvidas, peço por gentileza, chame o professor no privado, quando for uma dúvida assim recorrente, e se for uma dúvida comum que o colega já perguntou, que você já percebeu que o colega fez a pergunta e já está no grupo, por favor não dê vazão para a pergunta, porque o que está acontecendo? Eu vejo que há dificuldades, há dúvidas dos alunos nos grupos do WhatsApp, e aí vários alunos perguntam sobre a mesma dúvida, não tem necessidade. Então se um já perguntou, aguarda, que daqui a pouco o professor responde, tá? E se tiver um pouco de pressa na resposta, chama o professor no particular que o professor responde, tá bom? Eu desejo para vocês um bom final de semana e uma feliz Páscoa, e vamos torcer
para que em breve nós retornamos às nossas maravilhosas aulas de língua portuguesa presenciais.